E aí eu vou tentar não te chamar de amigo ecológico, Arthur Azevedo. Sabe por quê? Porque desde quando a gente começou esse embate, né? Porque eu não diria nem que seja um debate de ideias. Você não tem ideias. Você tem apenas ódio. Você difunde o ódio, amando do seu chefe. O primeiro chefe, o que eu já disse, mal comparando, você é o vapor do tráfico, né? O seu chefe, Guilherme Velho, que aliás, essa semana, amanhã eu vou tirar para gravar vários vídeos. Essa semana, nós teremos um especial, Guilherme. Guilherme Velho. Logo você, Guilherme, que foi no Não Minta Pra Mim. Por que será que você não me processa? Eu teria que te mostrar todas as provas. Você processa todo mundo, Guilherme. Estou esperando o processo em cima de mim. Eu mostrarei com o maior prazer todas as provas. Enquanto você não me processar, vou mostrar aqui. E essa semana vai estar especial. Mas para isso, gente, tem mais de 2.400 pessoas nesse sábado à noite. E 1.660 likes, gente. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos pagar o ingresso simbólico. Vamos nos tornar membro para fortalecer a comunidade. E vamos dar membresia para quem sabe descobrir se o senhor Arthur Azevedo está assistindo, porque esse editorial é para você, meu querido amigo ecológico. Então não vou chamar de amigo ecológico, eu vou chamar de Arthur Azevedo, porque algo tem me incomodado. A gente fez uma programação nova durante a semana que vem, mas algo tem me incomodado. Quando você, que é o agressor, tenta se fazer de vítima, a verdade precisa falar mais alto. Para mim, que tive a premissa da justiça muito forte ao longo de toda a minha vida, e talvez por isso eu tenha equivocadamente cursado direito e me formado em direito, num país que as leis são tão deturpadas, ainda que respeitemos sempre as instituições como o Ministério Público. Você pode concordar, discordar, concordar em parte. Mas o que você não pode é atacar as instituições públicas. Você debocha da inteligência do seu público. Pequeno, muito pequeno, mas debocha da inteligência do seu público. Quando você diz que o Ministério Público do Distrito Federal está cometendo denunciação caluniosa contra você. Meu caro, deixa eu te explicar uma coisa. Denunciação caluniosa seria se eu fosse até uma delegacia e prestasse uma queixa contra você que não fosse verdade. A instituição Ministério Público estude mais e não deboche da inteligência das pessoas. A instituição Ministério Público, ela pede o indiciamento ou não. Você é réu, porque o Ministério Público pediu e o juiz acolheu. Você talvez seja um dos primeiros casos, você e o Guilherme Velho, que são réus pedido do Ministério Público por stalking no Brasil. Contra uma mulher, isso é bonito? Você se orgulha disso? O que você difunde? Eu, por exemplo, estou tomando um asco da religião que você finge difundir. Porque se você é o representante dessa religião, olha... Então eu vou seguindo o editorial. Não é fácil ver alguém cometer injustiças tão graves quanto você, quanto o Guilherme Velho, agora tentar se apresentar como inocente. Você vai ter o seu direito, vai ter o direito de ampla defesa, do contraditório, não vai ser eu que vou aqui querer usurpar esse teu direito. Mas você conta como se tudo fosse um grande complô de narrativas inventadas ou fantasiosas. É muito triste. Mas é mais triste ainda seria
se eu ficasse calado. Se num sábado desses, cansado do jeito que eu tô, tendo enfrentado uma semana difícil, eu ficasse vendo uma série no Netflix calado. Você, Arthur, tenta ironizar as acusações que recaem sobre você, perguntando as seguintes frases, gente. Muito obrigado, Adélia, por atender nosso pedido. A gente precisa muito da ajuda de vocês, porque a gente está numa zona de sombra. O nosso vídeo de hoje está muito pouco visto, né? Então, a gente precisa muito da participação de vocês. Mais de 2.600 pessoas, vamos ver como é que estão os likes. Tá aumentando, 1.700 likes, mas dá para ir mais, né, gente? Eu sei que tem uma galera que vê pela internet e tal, e isso não tem problema, mas o bom é comentar, o bom é se você puder mandar um superchat. Muito obrigado, minha querida doutora Ana Cristina Bota Quente. Mas vamos lá abrir aspas para o senhor Arthur Azevedo. E se tivesse sido acusados de provocar um aborto espontâneo? Eu não sei, talvez a minha inteligência não chegue à tua capacidade de entender essa tua afirmação. E de pertencer a uma organização criminosa. E de LGBTQIA, você botou, eu vou dizer a sigla certa, mas você botou LGBTQ, né? LGBTQIAPN, mais fobia, misoginia, racismo religioso. Você é acusado disso, você é réu por isso. Aliás, está sendo acusado por mim também, quando você me chamou de macaco. E de perseguir crianças. E se nunca sequer tivesse se aproximado da pessoa a 1.000 quilômetros de distância. O energúmeno, não sei se você vai dar um Google para saber o que é energúmeno. Você acha que praticar stalking, você ser um stalker, precisa estar perto? Comece a xingar alguém que mora no Acre, para ver se o juiz não te condena. Então não deboche. O que mais me irrita em você é debochar da inteligência dos outros, ainda que te falte inteligência emocional e talvez inteligência física. Aí diz o seguinte, né? Esses 2.000 quilômetros de distância. Eu digo o seguinte, tudo isso é uma tentativa claríssima, de desviar o foco, de minimizar crimes sérios. E mais do que isso, de ridicularizar o sofrimento das vítimas, que são a Mayra e os acalentados. Ainda que você não acredite na Mayra e está tudo bem. Ainda que você respeitosamente desacreditasse da Mayra, estaria tudo bem. Eu não acredito, por exemplo, naquela empresa que me difamou, aliás, me caluniou qualificadamente, está respondendo processo. Amanhã eu vou postar o número do processo, porque já entrou no sistema do TJ de São Paulo, do Edir Macedo, aquela emissorazinha lá. E você amplamente difunde aquela emissora. Ora, o difusor espírita difundindo a Igreja Universal. Olha que eu, às vezes, Arthur, sabe, eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri e tô no umbral, tô pagando caro para me deparar com certas coisas que você diz. Eu tô pedindo muito para vocês, tô agradecendo, tô pedindo muito para vocês darem like, né? Ainda faltam likes, e eu vou agradecer um por um, é que eu não tô vendo a tela, eu tô lendo uma parte do meu editorial, tá? Hoje ele me chamou de nhonho, que bom, Vânia, ele tem me chamado de nhonho. Primeiro porque eu tô emagrecendo, né? O amigo, já emagreci 6 quilos, tá, gente? O amigo ecológico teve que fazer implante no cabelo, que aquilo é um implante, né? Arthur, fica pra nós, né? É um implante do seu Manel da padaria. Nada contra o seu Manel. Nada contra o seu Manel. Mas que você fez um implante muito do mal feito, você fez. E gordura a gente perde. Tem a praia aqui pertinho para eu caminhar. Pena que São Gonçalo não tem a praia. Queria que tivesse praia.
Você vê se tomava um sol, saía dessa internet, entrava em outra vibe. Então, eu peço a vocês, hoje a gente está sem moderador, tá? Eu peço a vocês que, se tiver alguma ofensa, que me avise, tá? Me avise, marque aqui que a gente vai logo cortar. Eu continuando o nosso editorial, diz o seguinte: só que você, Arthur, não diz que foi indiciado pelo Ministério Público. E pior, um juiz analisou as provas e aceitou a denúncia. Você é réu. Mas nada disso é novidade aqui. A gente já tratou disso em outra live. Isso não é invenção minha, não é invenção da Mayra, não é invenção dos seus desafetos. Isso é a justiça funcionando. E que bom que está funcionando. E que eu venha sempre trazer mais notícias como essa funcionando, que mostrem a justiça funcionando. Ninguém é denunciado por acaso. Você é indiciado. Na delegacia se pede o indiciamento, vai ao Ministério Público, o Ministério Público analisa, pede ou não o indiciamento, e o juiz analisa, pede ou não o indiciamento. Para que isso aconteça, há uma investigação, Arthur. Apuração de provas, depoimentos, prints, relatos, documentos. A justiça só aceita uma denúncia quando há indícios claros de que os crimes existiram e de que há responsabilidade da parte denunciada, no caso você e o seu chefe. Você, Arthur e Guilherme Velho, mas em especial o Arthur, como eu disse hoje, não estão sendo acusados de nada. Perdão, não estão sendo acusados do nada. Pelo contrário, há registro de perseguições, ataques públicos, discursos de ódio em redes sociais, comentários maliciosos. Você disse que a Mayra Rocha, uma mulher, tinha uma pimenta tatuada nas partes íntimas. Ora, é de um baixo calão. Ainda que tivesse, o corpo é dela, mas, segundo ela, não tem. Que coisa feia, cara. É isso que o espiritismo prega? O uso de perfis falsos, vão chegar aos IPs, você está desafiando. E um padrão de comportamento repetido que gerou dor, sofrimento e medo real em muitas pessoas. Pior, você tentou matar, e que bom que a justiça está funcionando, por conta de dinheiro, de grana, você e o seu patrão, especial Guilherme Velho, né? Tentam destruir sonhos, esperanças, vidas. Sobre a acusação de provocar um aborto espontâneo, você estava se referindo ao Fernando Bem, né? Não cabe ninguém debochar ou ironizar uma dor tão profunda. Eu tive um filho ou uma filha que a minha ex-companheira perdeu de um aborto espontâneo, e um mês e meio depois, que bom que veio a Gabriela. E esse episódio que você faz menção debochadamente, com essa sua voz irritante, tem nome, tem história, envolve diretamente o Fernando Bem, que você pode acreditar novamente ou não, mas é uma pessoa, não é? O que aconteceu com ele e com a esposa dele foi sério, doloroso e merece respeito e não o seu deboche. A tentativa de dizer que nunca houve aproximação também é falsa, Arthur. Houve interação virtual, como eu disse. Houve mensagens, houve perseguição virtual, stalking, houve publicações direcionadas, e você só parou de citar o nome de Mayra Rocha quando a justiça mandou, tal qual era a sua obsessão, que eu acho que beira a loucura. Não sei se você tem uma fantasia pela Mayra Rocha, eu não sei. Talvez você queira bater na Mayra Rocha, como eu disse, talvez, como a sua esposa disse,
Sua ex-esposa disse que você batia nela por 14 longos anos. Quanto às acusações de LGBTQIAPN+, fobia, misoginia e racismo religioso, elas também não surgiram do nada. Foram sustentadas por provas. São acusações gravíssimas e, infelizmente, Arthur, para vocês, reais. E para nós também. E agora, vocês vão ter que pagar na justiça. Não é verdade? Aqui se faz, aqui se paga. É comum, infelizmente, que agressores tentem se vitimizar. Agressores como vocês. Quando são confrontados com as consequências dos seus atos. Mas isso, meu caro, não apaga os fatos. Não muda a dor das vítimas. Não reescreve a história que já foi registrada, documentada e provada. A dor de quem foi atacado não será apagada por posts sarcásticos brincando comigo de nhonho. Você até me fez rir naquele dia. Talvez a Mayra seja a bruxa do 71, de tão perseguida. Talvez a tua jornalista predileta, de tanto dar calote em aluguel, seja o seu Madruga. Mas você teria lugar nessa história? Nem no seriado fictício do Chaves. A verdade está nos autos processuais. E é lá que a justiça será feita. Chega de inversão de valores. Chega de manipulação. Chega de tentar transformar você em oprimido, coitadinho. Coitadinho, que fala assim, sabe? Pela difusão espírita. Porque eu sou melhor que vocês. Foi você que provocou no vídeo aquela famosa tag de aceita Mayra Rocha de um pseudo ou o cara que queria ser, né, o pesquisador e jamais será Guilherme Velho. Ele não concluiu nem a graduação, como é que ele poderia ser pesquisador? Você se lembra disso? Não há mais espaço para isso, sabe por quê? Na nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, é garantida a liberdade religiosa no Brasil. O inciso 6, do mesmo artigo, assegura a inviolabilidade de liberdade de consciência e de crença, incluindo o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos locais de culto, garantindo, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Além disso, o inciso 8 do mesmo artigo prevê que ninguém, Arthur, será privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal. Meu desejo, Arthur, é que a justiça siga o seu caminho com firmeza, com respeito e com verdade. Ainda que eu discorde, Arthur, de muitas coisas que são decisivas na justiça. Então, são decididas na justiça ou como o Ministério Público se coloca. Ainda que eu discorde, eu não tenho o direito de desrespeitar ninguém. Você é doente, cara. Você vive para isso. Ou você tá ganhando muito dinheiro e você vive disso. Eu tô não é professor de inglês. Me apresenta um aluno teu. Tô fazendo um desafio. Já te pedi para apresentar um ato de caridade. Você não apresentou. Aí agora eu tô desafiando a apresentar um aluno de inglês. Você vai botar, é capaz disso você, né, conseguir. Tô sendo legal com você. E agora, Arthur, a casa de vocês vai cair. Eles tentaram me derrubar. E eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Mas não foram dias fáceis, você sabe que não foram. Só que, cara, quando vocês tentam me derrubar, vocês me transformam em alguém mais forte. Em alguém que não tem mais medo de nada. Não tem mais medo de nada de vocês. Vocês vão ter que provar. Aliás, a senhora Record vai ter que provar.
o professorzinho de nada, que na terça-feira da retrasada, vocês estavam todos comemorando lá no canal lá de política, que tiraram a live do ar, né? Porque viram que ultrapassaram o limite. A chamada imprensa marrom, vender matéria, é isso? R$50 por cada pergunta que fizesse a meu respeito, é isso? A gente aqui precisando de superchat, agradecendo a todas as contribuições, e vocês, que coisa, que vergonha eu ter trabalhado 2 anos num lugar assim, que se vende por R$50 perguntas a meu respeito. Eu não valho R$50, gente. Eu respondo aqui de graça, o que vocês quiserem. Mas agora eu vou passar, antes de eu passar, eu também queria mostrar para vocês o artigo 18, aqui está 18º, a gente sabe que depois do o artigo 18º, que dá, deixa eu ver, do Ministério dos Direitos Humanos, né, que é o artigo 18, perdão, da Declaração Universal, vou botar aqui para vocês verem, o artigo 18, 18º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. E este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Eu não vejo, Arthur, você vociferar do alto de sua voz horrorosa contra o Império Malafaia, que, aliás, eu recomendo, quem quiser ver, assista. Tá no podcast do Instituto Conhecimento Liberta, tá lá. Não vejo. É interessante, eu vejo atacar uma mulher. Por que não ataca? Não há interesse em atacar o Malafaia? Assistam, ouçam. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas